Carla Cerqueira é doutorada em Ciências da Comunicação e especializada em Psicologia da Comunicação pela Universidade do Minho, onde também é investigadora no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. Integra o Conselho de Opinião da RTP enquanto representante das ONG do Conselho Consultivo da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Watinta bafazi, watintim bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up se parlent entre elles de leurs problèmes. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education. Des solutions. Estão a ouvir Conversas de Género. Carla, bem-vinda, espero que estejas bem. Obrigada pelo convite. Vamos falar da mulher na representação mediática. Existe um tratamento assimétrico entre homens e mulheres nos média? Ainda existe um tratamento assimétrico entre homens e mulheres nos média. Já passaram várias décadas desde que começaram os estudos nesta área, desde a década de 60 e 70 do século passado, e o que nós vemos a acontecer é que em diferentes conteúdos mediáticos há transformações. É óbvio que há um caminho que foi percorrido e há aqui muitas mudanças em termos dos próprios média, mas ao mesmo tempo, quando nós vamos ver na estrutura, vemos que ainda há aqui uma representação extremamente desigual. Muitas vezes ela tem novas configurações, porque muitos, por exemplo, dos estereótipos que existiam em vários tipos de média, eles são reconfigurados. Há um tratamento muitas vezes que é assimétrico, mas que até aparece de forma muito mais subtil e não flagrante, como acontecia há algumas décadas. Isto mostra-nos que cada vez também é mais difícil estudar e perceber esta área, e nós podemos falar disto em diferentes conteúdos mediáticos. Vemos isso a acontecer, por exemplo, no jornalismo, em que muitas vezes se diz que por existirem, por exemplo, mais mulheres jornalistas ou uma maior visibilidade das próprias mulheres enquanto fontes de informação, já há aqui uma transformação evidente e parece que existe igualdade, e não, quando realmente nós vamos trabalhar as questões discursivas e mesmo a questão imagética, nós percebemos que não, que os estereótipos que eles continuam ali presentes. O mesmo poderíamos falar do campo publicitário, em que a objetificação das mulheres, ela continua a ser muito presente, em que elas continuam a aparecer muitas vezes, sobretudo pelos aspectos estéticos, em que não há aqui, no fundo, uma transformação. Às vezes há uma inversão dos papéis de género presentes, e nós poderíamos aqui conversar sobre diferentes conteúdos. Vemos isso também nos videojogos, em que temos, por exemplo, mais protagonistas e heroínas mulheres, mas muitas vezes, quando depois percebemos e fazemos essa análise, vemos que elas são mulheres heterossexuais, sem nenhuma deficiência, por exemplo, que estão sempre dependentes desse relacionamento, de um príncipe encantado, de um relacionamento com um homem. Vemos isso também a acontecer, por exemplo, no cinema. Vemos, por exemplo, que as próprias mulheres são as mulheres brancas que têm um maior protagonismo. Elas continuam a representar aquele mito do ideal de beleza normativo. Há aqui muitas questões e parece-me que aquilo que também é muito interessante de se analisar hoje em dia, e que houve aqui também uma alteração ao longo dos últimos anos, quando se fala de representações mediáticas que continuam a ser assimétricas, é que hoje já não se olha para as mulheres dessa forma homogeneizada, e houve uma altura em que a investigação ainda também fazia isso, não tinha essa preocupação em perceber essa diversidade de mulheres e como as próprias mulheres são atravessadas por outras categorias identitárias de pertença, e portanto hoje em dia na própria investigação
tem-se em conta este olhar, que é um olhar muito mais interseccional e que nos vai mostrando que realmente há um tipo de mulher que se calhar tem protagonismo, que está mais representada em diversas esferas mediáticas, mas as outras, mesmo essa, muitas vezes são estereotipadas e correspondem ao tal tradicional de feminilidade, e depois muitas das outras continuam a ser completamente invisibilizadas, silenciadas. Qual é a importância da linguagem na criação de conteúdos, tendo em conta os padrões socioculturais? A linguagem, quando falamos de conteúdos mediáticos, é central. Aliás, a linguagem é central nas nossas interações cotidianas enquanto pessoas, porque é através dela que nós nomeamos o mundo. E por isso é que a linguagem muitas vezes é um dos pontos mais difíceis de nós conseguirmos abordar, de se conseguir a própria transformação. Quando se fala aqui de linguagem, nós estamos a falar também de uma conjugação de linguagens, que podem ser linguagens visuais, textuais, orais, e que elas estão presentes também em diversos conteúdos mediáticos. E o que acontece é que em muitos casos estas diversas formas de linguagem, elas traduzem aquilo que continua a ser o dominante na própria sociedade. É muito mais fácil, só para dar um exemplo, recorrer-se a um estereótipo na publicidade, porque ele funciona, porque ele é muito mais consensual, do que propriamente romper com ele, e por isso é que ele acaba por ser mais utilizado. E a linguagem, ela é central, mas quando nós trabalhamos, por exemplo, com profissionais da esfera mediática, e esse é um ponto que me parece muito importante, nós vemos que há aqui uma dificuldade, uma resistência, é quase como se a linguagem ou as linguagens utilizadas não fossem organismos vivos que nós podemos transformar. É quase como se fosse algo quase mecânico que nós aplicamos a determinada realidade, e parece-me que é preciso mudar muito essa tónica, explicar como é que se pode fazer de diferente, como é que a linguagem ela pode ser transformada no nosso cotidiano, nessas diferentes esferas dos média. Então, onde é que podemos ir buscar o poder transformativo da educação e do discurso? Quando nós falamos destas questões, eu acho que nós acabamos por ir sempre parar ao ponto que é o ponto central e que acabaste de tocar, que é o ponto da educação. E o que me parece é que faz falta um trabalho de base o mais cedo possível, e aí partirá também muito daquilo que é o campo, parece-me, na minha leitura, da própria literacia mediática. E ele pode ser trabalhado, por exemplo, com crianças, desde muito cedo, nos próprios jardins de infância, em que se trabalha, por exemplo, com diversos conteúdos mediáticos, com histórias, com desenhos animados, com jornais, revistas, conteúdos televisivos e de rádio, etc., publicitários, e que se pode mostrar que realmente aquilo pode ter um impacto na vida futura. Aí parece-me que é um ponto central e é aí que cabe o papel principal. Depois, também, quando estamos a falar de cursos que formam profissionais na área de comunicação, há aqui um caminho que eu acho que é muito importante de se fazer. E em Portugal discute-se muito isto já há bastante tempo, há alguns países que têm feito já esse caminho. No caso, por exemplo, de Portugal, há essa ausência de conteúdos ligados, por exemplo, não só às temáticas de igualdade de género, mas de direitos humanos, de diversidade, e que precisam de ser incorporados de forma vinculativa no âmbito dos planos curriculares, e isso pode ter aqui um papel também transformador muito importante. Eu não sou, se me perguntares se eu sou favorável à criação de uma disciplina específica sobre estas temáticas, houve uma altura que eu já tive essa posição. Acho que o mais importante é que, de alguma forma, elas possam ser incorporadas
nas diversas temáticas, porque estamos a falar aqui de questões que são transversais a diversos profissionais da área dos média. Isto é fundamental de se perceber, por exemplo, que depois, em qualquer esfera, isto fará a diferença nas palavras que nós escolhemos, por exemplo, para trabalhar determinado tema, nas imagens, num guião que, por exemplo, escrevemos, etc. E por isso, enquanto não se perceber que realmente isto são questões que são transversais a qualquer profissional da área dos média, parece-me que depois é muito difícil de se conseguir uma efetiva transformação. De que forma é que uma visão equitativa e igualitária de homens e mulheres contribui para a não objetificação e sexualização dos corpos? Parece-me que essa é uma questão muito importante, a questão da equidade e desse trabalho e de ir além também desse binarismo de género. E eu gostava de sublinhar também isso, porque muitas vezes nós ainda é preciso fazer ainda esse caminho, porque há essa representação, como já abordámos, assimétrica entre homens e mulheres, mas também é preciso perceber que há outras pessoas que não se encaixam nesse binarismo e que continuam ainda invisibilizadas ou ainda mais estereotipadas e mais discriminadas, em muitos casos, naquilo que são os conteúdos mediáticos. E quando falamos então de objetificação dos corpos ou dos preconceitos que se criam em torno dos corpos, estas pessoas sofrem muito e os média têm aqui um papel que me parece que pode ser central. Mas focando nesse ponto, há aqui muitos aspectos que necessitam de ser trabalhados, de ser debatidos, de ser pensados de forma articulada entre quem estuda estas questões, entre profissionais que estão no terreno e que trabalham na esfera mediática e responsáveis da indústria mediática no cotidiano, as organizações que também têm esse papel e os atores governamentais da área, porque efetivamente nós vemos que como é que se pode contribuir para essa não sexualização e objetificação? Porque muitas vezes esse tal ideal de beleza normativo, ele continua a ser extremamente dominante. Nós até podemos ter uma ou duas mulheres, por exemplo, que não correspondem, mas depois quando vemos o dominante continua a ser esse, continua lá está a ser as mulheres que são brancas, que não há uma diversidade funcional, ela continua completamente ausente. Se falarmos da questão da idade, as mulheres mais velhas sofrem imenso preconceito também, há estereótipos muito marcados, ou então eles só não aparecem quando são, por exemplo, referências muito ligadas a determinadas indústrias, como a indústria da moda, da beleza, do cinema, em que escolhem mulheres com determinada idade, mas que elas aparentam sempre um aspecto muito mais jovem. Há a questão também que me parece importante e que ultimamente se tem trabalhado de algum modo, mas que é fundamental ligada por exemplo, à gordofobia, que afeta muito mais as próprias mulheres, e é importante também perceber aqui que, por um lado, ou se sexualizam os corpos que são normativos, ou então estes continuam a ser vistos como sendo extremamente desviantes, lá está. Eles se aparecem, têm visibilidade, mas têm sempre como sendo uma exceção. E é importante perceber isso, que no fundo, quando parece que há uma mudança de paradigma, ela em muitos casos é só aparente, porque eles aparecem, mas lá está. Eles aparecem ao lado, eles aparecem como sendo, no fundo, aquilo que não é, lá está, a norma, e portanto aí não se mudou muito a tónica. Aliás, quando nós vemos uma notícia que nos diz que determinada marca de roupa ou determinada campanha publicitária tem uma modelo plus size, é porque ela continua no fundo a ser desviante, porque a norma é aquela da beleza normativa. Carla, obrigada. Obrigada eu.